13 de junho de 2013, nesse momento em Brusque, 19 horas e 12 minutos. Prefeito Napoleão Bernardes, seja bem-vindo ao Canal X, tvcanalx.com. CDL Jovem, chamando o prefeito para uma palestra. Fala pra gente, prefeito. Boa noite, Hernani. É sempre bom conversar com a gente amiga de Brusque, de toda a região aqui no Canal X. Nós temos nos encontrado com alguma frequência aqui na região. Tivemos no início dessa semana o aniversário de Guabiruba, 51 anos de uma cidade bastante próspera. E eu atendi então esse convite da CDL Jovem, no sentido de conversar com os jovens empreendedores brusquenses a respeito da nossa trajetória, da nossa história, da visão administrativa, dos conceitos de gestão que nós temos buscado implantar no município de Blumenau, porque, a bem da verdade, é preciso profissionalizar, modernizar, avançar cada vez mais em termos de conceitos na gestão pública, para que se gaste menos com o governo e se possa investir mais na comunidade, se possa investir mais nos bairros, se possa investir mais na cidade de modo geral. Por isso fiquei lisonjeado, bastante feliz pela oportunidade de estar aqui no Centro Empresarial de Brusque, conversando com as lideranças aqui da cidade. Prefeito, eu sou obrigado a perguntar algumas coisas, até para o pessoal conhecer um pouco mais do senhor. O senhor é uma pessoa obviamente jovem, né? Gostaria que o senhor falasse, eu vou fazer algumas perguntas pessoais. A sua idade, né? A sua formação, eu sei que o senhor parece que é formado em Direito, né? A sua atividade primeira foi como professor. Queria que falasse um pouco da sua história, da sua trajetória, até o pessoal do Canal X, do tvcanalx.com, conhecer um pouco mais do senhor. Certo. Eu tenho 30 anos e profissionalmente atuo como professor de Direito. Coincidentemente e curiosamente, já fui professor aqui na cidade de Brusque. Eu fui professor num curso preparatório para concursos públicos e nós então tivemos uma participação aqui na cidade de Brusque lecionando Direito Penal para aqueles hoje advogados, né, que se preparavam então para o exame de ordem. A minha especialização é em Ciências Criminais, o mestrado é em Ciência Jurídica, me formei em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, o mestrado foi pela Univale e desde muito cedo eu participo da vida pública. Na verdade, venci a eleição de prefeito, mas era a minha 5ª eleição. Então, apesar dos 30 anos, eu tive uma primeira disputa eleitoral aos 17 anos. Na época era o candidato mais jovem do estado. 17 anos? 17 anos, fui candidato a vereador e deixei de ser vereador em Blumenau por cerca de 100 votos. Então, persisti, mantive o foco, mais que dobramos a votação de uma eleição em relação à eleição seguinte. Mas, mais uma vez, eu me tornei suplente na segunda eleição, em virtude, né, das contingências eleitorais. Mas, apesar das duas derrotas, elas não me desmotivaram, insisti, persisti, foquei em relação ao resultado e aí na minha terceira eleição, na terceira disputa, fui eleito vereador da cidade de Blumenau. A época foi a maior votação do estado de Santa Catarina, né, por alguém do meu partido, o PSDB. Enfim, e a partir daí acabei disputando uma eleição a deputado federal, fui o mais votado da cidade de Blumenau e agora fui eleito prefeito, então foi a maior votação da história de Blumenau, 70% dos votos, mais de 130 mil votos. Foi um resultado assim, de muito trabalho e, claro, de muita expectativa por parte da comunidade. Por outro lado, Hernani, apesar, enfim, do expressivo resultado eleitoral, eu recebo esse resultado eleitoral com um máximo de humildade, pé no chão, discernimento, de quem sabe que na vida pública, né, nós temos que retribuir a confiança das pessoas na forma de trabalho, de empenho, de dedicação, que é o que a gente tem procurado fazer na cidade de Blumenau. Bom, essa veia política, ela veio de uma iniciativa, porque o jovem não posso dizer que o jovem é sonhador, o jovem é curioso, né? E a gente, na minha geração, também eu me lembro como se fosse hoje, lá eu sou de Santo André, no ABC Paulista, moro aqui já há 26 anos, mas eu lembro que nós tivemos uma palestra com uma representatividade política naquela ocasião. Eu lembro, como se fosse hoje, que o doutor Ulisses Guimarães, médico, né, uma pessoa, uma referência no meio da política, ele foi fazer uma palestra lá na minha universidade naquela ocasião, né, isso em 78, né? Isso já faz algum tempo. E a gente percebe assim que eu tinha aquela vontade, a gente queria mudar, né? O jovem quer mudar, né? O senhor se tornou um símbolo da juventude, né? Apesar da pouca idade, o senhor tem uma larga experiência, vivência política, até porque começou com 17 anos. E como o senhor se vê como uma referência da juventude, essa nova ala política, essa vontade de mudar? Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Eu penso que a renovação na política até não é uma questão assim de critério etário, mas sim uma concepção de visão administrativa. É de fato necessário e se faz fundamental inovar na vida pública, uma nova forma, um novo jeito de fazer política, em que as cotas partidárias, por exemplo, deem lugar à meritocracia, a pessoa certa no lugar certo, para fazer acontecer e ter a capacidade de realizar. E eu penso que
o surgimento de novas lideranças na área pública é de todo importante no sentido de reoxigenar o processo administrativo, buscar novas inspirações, novos modelos, novos olhares, novas concepções, no sentido de aperfeiçoar, modernizar, trazer um incremento tecnológico para a gestão e assim gerar mais resultados, que é o que a comunidade espera, no sentido de satisfazer a todos os anseios, a todos os desejos da comunidade. Como o senhor se vê como um símbolo da juventude no mundo político? Eu até, né, com toda humildade, não me vejo assim exatamente dessa forma. Mas humildemente eu procuro, né, claro, através dos nossos atos, poder representar bem aquelas pessoas que acreditam, e eu espero também que, né, com a nossa participação na vida pública, né, enfim, isso possa de algum modo, né, pelo menos permitir que algumas pessoas sintam o chamado, sintam o toque, sintam, enfim, a vocação, o chamado para a causa da vida pública, que é uma vocação muito importante e que certamente tem a condição real, concreta de transformar positivamente a vida das pessoas. Eu fiz uma pergunta para o senhor, essa veia política, tem algum familiar que foi político? O meu pai foi advogado criminalista, no passado teve participação político-eleitoral, político-partidária, alguém que acredita na política como um instrumento positivo de transformação da sociedade, mas eu perdi muito precocemente, eu tinha 14 anos quando ele veio a falecer. O nome dele era Cássio Bernardes, atuou muito aqui na região de Brusque, atuou em todo o Médio Vale do Itajaí. Então a vocação veio, na verdade, de forma até mais espontânea, porque eu convivi com meu pai, ele atuando profissionalmente na condição de advogado. Mas temos uma história até parecida. Ele foi professor de Direito Penal, disciplina a qual eu leciono, e certamente eu tenho como uma referência assim, bastante positiva em relação ao meu dia a dia. O apoio da mãe, da família, para se tornar um político, por ser hoje o prefeito de Blumenau, como é que foi essa relação família? É decisivo, Hernani. Sem o apoio familiar, sem a proximidade familiar, sem o suporte das pessoas que nós amamos, não é possível ter sucesso na vida pública. A vida pública é uma vida de renúncia, é uma vida de doação às causas da comunidade. Exige muito, exige dedicação em tempo integral, exige dedicação exclusiva, por isso é importante ter esse suporte. Na vida pública, um prefeito ele tem todo o desejo de realizar cada vez mais rápido, melhor em favor das pessoas da comunidade, mas as contingências, as limitações que são naturais do ponto de vista administrativo, orçamentário e financeiro. Então, sem uma retaguarda, sem o suporte das pessoas que se amam e se querem bem, realmente seria impossível fazer a vida pública, né, como uma carreira, porque ela de fato é um sacerdócio no sentido da renúncia e da doação à causa do interesse público. Prefeito Napoleão, como é que o senhor vê a política nacional hoje, como é que o senhor vê a política do Estado e como é que o senhor vislumbra o futuro de Blumenau, do Vale do Itajaí? Independente das questões de governo e partidárias, a política nacional deve passar por uma transformação no que diz respeito ao Pacto Federativo. Hoje é uma concentração muito expressiva de recursos junto ao governo federal, junto à União, cerca de 70% de tudo que é arrecadado, de tudo que é produzido numa cidade pujante como Brusque, tudo aquilo que a capacidade empreendedora da gente de Brusque faz, a força de trabalho expressiva daqui, 70% dessa arrecadação tributária ela fica concentrada na União. E os municípios ficam com a menor parte daquilo que é produzido, né, no seu próprio município. Os municípios têm cada vez mais encargos, têm cada vez mais responsabilidades e o quinhão da fatia tributária ele fica realmente exacerbado em relação à União. Por isso é fundamental rever esse Pacto Federativo no sentido de fortalecer os municípios, porque é no município, é na cidade que a vida das pessoas acontece. E se é nas cidades, nos municípios que a vida da pessoa acontece, é evidente que a prefeitura, que é aquele órgão mais próximo, pode ter até um maior controle social para ter a melhor efetivação e aplicação dos recursos públicos. Então eu penso que em termos de política nacional, uma das grandes causas deve ser, de fato, a revisão desse sistema federativo, dando mais autonomia e mais condições de realizar em favor do município, para que a comunidade também possa ter uma participação efetiva de controle social e, assim, os processos se tornam até mais transparentes e há uma eficiência diferenciada do ponto de vista da aplicação e da boa aplicação dos recursos públicos. Quanto à política estadual, o Estado de Santa Catarina ele precisa avançar ainda mais. O governador Raimundo Colombo ele tem sido um parceiro dos municípios, tem buscado fomentar o desenvolvimento dos municípios catarinenses, mas é preciso avançar ainda mais nos termos de controle do custeio para aumentar a capacidade de investimento com recursos próprios. Todavia, as perspectivas são muito otimistas a um volumoso aporte de recursos financeiros que serão investidos em obras de infraestrutura, de mobilidade, de segurança na área social. São mais de 9 bilhões de reais que o governador Raimundo Colombo teve a capacidade de aglutinar e isso será revertido em favor do desenvolvimento do nosso estado, da gente aqui de Santa Catarina.
Napoleão Bernardes, né? Uma história, 30 anos, gente. Olha que experiência, que bacana, né? Juventude, renovação na política, um novo momento na política de Santa Catarina. Quero desejar muita sorte, muita saúde, muitas alegrias, que essa emoção, que essa garra, né? E a gente está se cruzando, né? Eu fico feliz porque a gente está se encontrando sempre em bons lugares, né? E Napoleão Bernardes sempre receptivo ao Canal X, ao tvcanalx.com. Inclusive, só pode lá ver em Blumenau pelo canal online, né? Pelo nosso canal da internet. Depois eu vou passar para a assessoria os horários que vai ser essa reportagem. E desejar sorte, acima de tudo, que Deus ilumine sempre o seu caminho, né? A gente está sempre olhando esse lado, né, do pilar que a vida nos leva, né? Que é a fé, é a nossa família, o nosso trabalho. E a gente deseja que isso também faça parte da sua vida, que eu já sei que faz, né? Mas que acima de tudo essa emoção, essa alegria, que o senhor continue passando essa energia positiva para que a juventude tome realmente, não gosto pela política, mas vontade da gente mudar e melhorar o país, melhorar o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado em recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Hernani, é bom estar aqui no Canal X novamente. Já foi o nosso terceiro encontro em termos de Canal X. O Dominó do Boca, o aniversário de Guabiruba, 51 anos, e agora na CDL Jovem de Brusque. Mas de fato eu tenho realmente muito carinho, muito afeto por essa região que é tão expressiva e tão importante, tão rica aqui para o desenvolvimento do nosso estado. E realmente com fé no coração, trabalhando com foco, com determinação, com abnegação, certamente os bons resultados acontecem. Cada um de nós tem uma parcela importante de ativismo no sentido de contribuir a uma sociedade mais justa e melhor para todos. Obrigado. Obrigado ao senhor. Canal X, tvcanalx.com, imagens geradas pelo Dixon Krieger. O Banana agradece o seu carinho. E é claro, se tem história, ela passa primeiro por aqui. CDL Jovem trazendo uma referência hoje, pessoalmente, politicamente falando, uma representatividade da região. Napoleão Bernardes, Michel Belli. Fala pra gente por que trazer ele, né? Eu acho que é importante até explicar para a nossa comunidade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. A nossa ideia foi justamente porque o CDL Jovem é um grupo de filhos de empresários ou empresários jovens com ideias empreendedoras. Então, a nossa ideia era trazer algum profissional que trouxesse um case, contar sua história de sucesso, uma trajetória de sucesso. E nada melhor do que Napoleão Bernardes, que é político, foi advogado, comunicador e, querendo ou não, é um jovem de sucesso. Então, ele vem trazer para a gente justamente o que ele fez para chegar à sua conquista, que hoje é prefeito de Blumenau, uma grande cidade do estado de Santa Catarina. Ele me contando na entrevista, 17 anos ele começou a ser a sua atividade política, né? Você vê que com 17 anos já buscava um caminho norte. Interessante, né? Com certeza. Isso mostra mais uma vez que quando a pessoa tem um objetivo traçado, nada é empecilho para chegar onde... Querer poder, né? Exatamente, é isso aí. Um grande abraço mais uma vez ao Michel Belli e parabéns pela iniciativa de trazer o Napoleão Bernardes, realmente iniciativas como essa para dar o quê? Força, dar direção a tanta juventude, a tantos empresários, tantos filhos dos empresários, né? E não só os filhos, né? Mas é muito importante essa interatividade com a nossa sociedade, que tem apoio total do Canal X, do tvcanalx.com. Um grande abraço ao Michel Belli e a todos da diretoria. Muito obrigado, Banana, como sempre prestigiando o trabalho de todas as pessoas da comunidade de Brusque, e desejo a todos que a palestra seja muito proveitosa. Parabéns ao CDL Jovem da nossa cidade, aqui na CIB, Canal X, tvcanalx.com, registrando mais um momento único na história da cidade e das pessoas da cidade. Daqui a pouco a gente volta.